Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre a história do cordel. Lembra que na aula anterior de quarta-feira eu prometi que nós iríamos trabalhar o cordel de uma maneira diferente? Pois é, vamos conhecer a história dele por meio de versos de cordel. Para começarmos, vamos primeiro analisar essa imagem aqui. Nessa imagem, nós temos aí alguns elementos da cultura nordestina. O boi, o chapéu, que lembra um pouco o cangaço, a sanfona. Então, vejam que nessa imagem aí nós temos várias características da cultura nordestina, que foi onde o cordel originou-se. O texto que nós vamos conhecer hoje, ele é desse jeito aí. Ele foi escrito em uma folha dobrada em 4 partes e era vendido, como folhetinho, penduradinho em um barbante. Então, por isso que ele também é um cordel. E aí, nós vamos agora fazer a leitura desse texto de maneira mais ampliada, que assim não dá de ver muita coisa, não é? Então, vamos fazer aqui a leitura dele analisando as características do cordel, para que vocês possam responder a atividade que tem após esse texto no livro de vocês, tá certo? A atividade está na página 69 a 70 e ela só procura saber sobre as informações relacionadas ao cordel que estão nesse texto aqui. Então vamos lá. A história do cordel. Quando chegou ao Brasil, o cordel se transformou, aqui ganhou vez e voz e logo se emancipou. No Nordeste ele nasceu e foi onde se criou. Como eu já falei para vocês, o Nordeste é onde nasceu e se desenvolveu o cordel, não é? Então, por isso que ele aborda vários elementos da cultura nordestina. E aí ele foi crescendo com o tempo e se tornou bem importante, como a gente vai descobrir daqui a pouco. A história do cordel faz parte da tradição. Desempenhou seu papel escrevendo com ação e se tornou a herança para muita geração. Então ele evoluiu e até hoje ele permanece como uma herança cultural, gente. Olha que interessante. O cantador de viola vive a vida a cantarolar. E tudo que se sucedia cantava a vecejar. Mas nada ficava escrito para poder memorizar. Como eu já falei para vocês, o cordel ele nasceu da oralidade, da fala, ele não era escrito. O cantador, como diz aqui a pessoa que fazia as recitações do cordel, ele apenas memorizava. Olha que interessante, gente. Vocês conseguem memorizar um cordel para recitar para a tia Dani? Será? Foi no século XIX, bem pertinho do seu fim, que resolveram escrever o que cantavam e assim o que antes era música virou também folhetim. Então a gente já percebe que o cordel passou lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, da cultura oral para a cultura escrita e passou a ser divulgado, não é mesmo? Meus amores, também é legal observar que esse cordel aqui que eu estou lendo para vocês, ele também obedece aquele mesmo esquema de rimas na segunda, quarta e sexta estrofe. Vocês conseguiram observar as palavras que estão rimando aí entre si? Pois é, segue o mesmo esquema que eu já expliquei anteriormente. Vamos continuar nossa leitura. Leandro Gomes de Barros, fazer cordel, entendeu. Na gráfica de um jornal, onde imprimir resolveu, na cidade de Recife, assim o cordel nasceu. Então aqui foi uma das primeiras pessoas que começaram a divulgar o cordel de forma impressa, que foi Leandro Gomes de Barros. Com retrato de artista, tinha a capa colada, depois a estilogravura do estrangeiro importada, oferecendo opção para ser diversificada. Que já temos também a importância da estilogravura, que é sempre associada ao cordel, porque os folhetos de cordel eram divulgados sempre com a estilogravura que acompanha toda aquela história. Agora essa parte é bem interessante, vejam só.
O cordel foi o jornal do povo de antigamente. De tudo que se passava, escreviam no repente. Andava de feira em feira, de cidade diferente. Então vejam que o cordel ele falava de assuntos do cotidiano das pessoas, de coisas que aconteciam ali, onde as pessoas viviam, não é? Então por isso que fala que ele era o jornal de antigamente, porque ele relatava acontecidos, ocorridos daquele povo naquela época. Dos anos 30 a 50 foi seu grande apogeu. Com o progresso da indústria, o Brasil muito cresceu. Com a migração interna, o cordel desenvolveu. Nos 100 anos do cordel, muito poeta andou, fazendo parte da história. Com poemas que encantou, cantando, escrevendo, muita coisa publicou. Então, o cordel ele foi crescendo com o tempo e foi acompanhando também a evolução da indústria, mesmo que os meios de comunicação mudassem, mas ele foi ali sempre acompanhando esse progresso, até porque até hoje nós temos a literatura de cordel. Vamos acompanhar mais um pouco dessa história. O cordel tem sua língua e própria ideologia. Lembra que nós estudamos sobre a linguagem do cordel? Tem uma maneira própria de se expressar, né? Que é de acordo com a fala do povo nordestino. E aconselhando, avisa e criticando, elogia. Sabe contar história com pesar ou alegria. Então, por meio do cordel, é possível fazer críticas, é possível fazer elogios, dar conselhos. Ele serve para várias coisas. E, antigamente, o cordel também ele era muito utilizado para denunciar questões sociais, né? Para fazer algumas críticas. E foram muito importantes também. E algo bem interessante do cordel, olha só, já até alfabetizou muita gente no sertão que escutava a leitura com prazer e atenção. Aos poucos iam saindo da negra escuridão. Como eu já falei para vocês, o cordel ele também foi um meio de alfabetizar as pessoas que se interessavam por esse tipo de literatura e queriam aprender mais. Então ele foi colocado em várias cartilhas de alfabetização para as pessoas do Nordeste, né, aqui no Nordeste. O cordel é resistente como todo sertanejo. Vem escapando das crises, e isto não sou eu que vejo, é todo estudioso deste bendito traquejo. Então, como eu falei para vocês, ele vem evoluindo, vem sendo preservado, até mesmo como patrimônio cultural. E depois que apareceu rádio e televisão, a notícia foi chegando, ligeira com precisão. O cordel foi esquecido pelo seu grande povão. Hoje, o público do cordel mora mesmo na cidade, tem suas opiniões, já faz até faculdade, é chamado de doutor por toda a sociedade. O cordel, em nossos dias, continua a viver. Com a tecnologia, aprendeu a conviver. Deixou de andar na feira, ele nunca vai morrer. Meus amores, então mesmo com toda a tecnologia, com o rádio, com a TV, com a internet, né, com informações de fácil acesso, o cordel ele ainda continua sendo preservado. Inclusive, na internet tem vários textos em cordel, né, literatura de cordel. Então é interessante, caso você queira, dê uma pesquisada em outros textos de cordel, cordéis infantis, é bem legal. E aí, para finalizar, nós temos aqui, ó, e para ser cordelista, nordestino tem de ser. Então, você já tá fácil, né? Que todos aqui somos nordestinos. Ou nascemos aqui ou vivemos aqui, né? Quem não nasceu aqui no Nordeste, mas que vive aqui, já pode se considerar também nordestino. E além de ser nordestino, deve valorizar a sua origem do Nordeste e entender. Também deve saber falar a sua língua, ler
e também escrever. Então tá fácil demais, né, para os alunos do Arteseb para produzir um cordel. Meus amores, e para nós finalizarmos a aula de hoje, eu quero só que vocês observem o quanto o cordel tem várias utilidades. Ele serve tanto para informar, quanto para criticar, para elogiar, para divertir o povo. Então tem várias funcionalidades, não é mesmo? Então esse texto serviu para a gente entender de uma forma bem legal um pouco da história do cordel, conhecer como foi esse processo, como que ele chegou até os dias de hoje, né? Porque ele ainda continua sendo preservado. Hoje em dia nós podemos encontrar ele em vários meios de comunicação e é muito importante que vocês respondam a atividadezinha com relação a esse conteúdo. Ela é uma atividade objetiva, só para você marcar as questões certas, né, as respostas certas. Então vai dar tudo certo, tenho certeza de que vocês vão acertar todas, porque esse texto, mesmo sendo um cordel, ele é muito explicativo, né? Como eu falei, o cordel também tem a função de explicar algo, de informar. Então a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!